Olá! Gente, boa noite. Eu sou a Thalita, eu sou a parceira aqui da Kellen no Mundo de Mãe e hoje a gente vai ter uma live bem bacana com a enfermeira Luana. Ela é especialista, né, enfermeira pediátrica e neonatal. Então vai ser um papo bem legal sobre prematuro. Como que é o momento da alta hospitalar, alguns critérios e principalmente quais os cuidados que esses prematuros, né, que as mamães precisam ter com esses bebês, tá bom? Então vamos lá que eu vou convidar agora a Luana para entrar aqui na nossa live. Com ela bem legal. Então, quem quiser já ir deixando perguntas aí, a gente já vai anotando e já vai conversando com ela, tá bom? Vamos lá. Peraí. Enquanto isso, deixa eu fazer um merchan. Vocês já conhecem o site do Mundo de Mãe, mundodemãe.com. Lá tem tudo que você precisa saber sobre o mundão da maternidade. E sabe qual é o melhor? Une duas coisas. O ser mãe, técnicos, mas sempre com uma conscientização, uma forma de falar, de uma maneira que você pode realmente aprender e deixar seu pensamento fluir, porque são textos reais, são textos nossos, né? Então a gente não tira de lugar nenhum, não são cópias. Então é muito legal. Se vocês ainda não conhecem o site, entrem mundodemãe.com. Já deixa a página lá favoritada, porque toda semana tem post novo, tá bom? Vamos lá, eu vou chamar a Luana de novo. Não sei o que aconteceu. Vem, Lu. E também não é só o site que a gente tem. A gente tem o Insta. Aê! Boa Cheguei! noite! Boa noite, gente! Tudo bem, Lu? Eu tô bem, e vocês? Tô bem, graças a Deus. Que saudade primeiro, né? Gente, eu e a Luana, nós somos amigas de faculdade. A gente fez São Camilo juntas. Então a história já é um pouquinho longa, né, É Lu? longa, é isso aí, de muitos anos. Eu estava explicando aqui qual que era o tema, qual que era a nossa proposta hoje e apresentei brevemente você, mas eu queria que você falasse um pouquinho de você antes da gente começar. Sim, sim. Primeiro, boa noite para todo mundo, boa noite, mamães, papais, todo mundo que está vendo a gente, que se interessou pelo tema, né? Antes de tudo, eu queria muito agradecer ao Mundo de Mãe, obrigada, Thali, por esse convite. É muito legal estar participando, unindo aí conhecimentos, né? Bom, eu Uhum. sou enfermeira há quase 10 anos em UTI pediátrica e neonatal, é a minha experiência, né? E sempre trabalhei com esse público, e aí veio a ideia de abrir uma página para ir ajudar as mamães quanto às dúvidas, principalmente depois que eu me tornei mãe também, né? A gente sabe o quanto é difícil, não é fácil, né? É maravilhoso, mas não é fácil. Então, assim, para ajudar aí as mães em toda essa unção, desde a mãe que está com o bebê em casa, tanto a mãe que está gravidinha, quanto aquela que está com seu bebê na UTI pediátrica ou não tem NEO, porque a gente sabe que as dúvidas são muitas. E quanto mais segura a gente se sente, melhor é. Então, eu só posso agradecer a parceria e sejam todos muito bem-vindos à live. Ai, que linda! Eu que agradeço, né? A gente fez o convite. É muito bom ver que nós, enfermeiras, a gente está desbravando essa área de novas possibilidades, de novas áreas, né? A enfermagem é muito ampla, mas eu acho que a gente só tem a ganhar com a entrada de profissionais nessa área Sim. digital, nesse mundo de consultoria, enfim, em todo esse âmbito. Mas agora vamos ao que interessa. Eu falei no início que a gente ia falar um pouco sobre prematuro, sobre a Sim. alta, os cuidados. Então, eu queria começar com... Lu, explica pra gente um pouquinho o que é o prematuro. Como que a gente define quem é o bebê prematuro?
Então, galera, é o seguinte, o bebê prematuro, ele vai ser sempre aquele bebê que nasce antes do tempo. Que tempo? De 37 semanas de gestação, né? E aí a gente tem a classificação dos prematuros. Então, assim, a gente tem o prematuro que a gente considera tardio ou limítrofe, né? Que é aquele que vai de 37 semanas, sem completar as 38. Então, que a gente fala de 37 semanas e 6 dias. A gente tem o prematuro moderado, que é aquele que vai de 31 a 36 semanas. E tem o prematuro extremo, que é o que vai de 24 a 30 semanas de gestação. E além dessa classificação, a gente classifica eles também pelo peso, né? Então, os que nascem até 2 quilos são os considerados baixo peso. Os que nascem com menos de 1,5 kg são considerados muito baixo peso. E os que nascem com menos de 1 quilo são geralmente os bebês prematuros extremos, e aí eles são considerados extremo baixo peso. O que caracteriza esses bebezinhos, né? Então, assim, como eles nascem antes do tempo, e o termo prematuro é chegar antes do tempo, não ter a maturidade o suficiente, né? Eles têm a pele bem mais translúcida e rosada, a cabecinha deles é desproporcional ao corpinho, né? Eles têm as cartilagens bem molinhas, entre outras características que fazem a gente definir eles, né? Então, acho que basicamente seria isso. Tá, então são bebês que, por saírem antes do tempo, do forninho, eles Exato. acabam, né, não terminando a formação, né, por mais que estejam formadinhos da cabeça aos pés, mas tem algumas características que precisavam de mais tempo para surgir. É isso. Exatamente. É isso, perfeito, definido. E em relação à alta desses bebês, tudo bem, o bebê nasceu, né? Ficou internado. E aí, quais são os critérios? O que ele precisa né, ter ou estar, como ele precisa estar para ter essa alta? Então, dando um gancho aí no que você está falando em relação ao forninho, né? É exatamente isso. Então, assim, quanto mais prematuro for o bebê, então, assim, daquelas 24 semanas às 30, mais ele vai demorar para entrar nesse processo de alta. Então, eu quero trazer essa conscientização aqui para as mamães, porque eu sei que não é fácil, é uma montanha-russa de sentimentos lá dentro da UTI, mas tentem aproveitar esse tempo que vocês têm dentro da UTI também para aprender, né? Os primeiros dias vocês não vão poder tocar, não vão poder pegar, né? Mas o ideal é que vocês busquem cada vez mais aprender com a equipe de enfermagem, com a equipe de neonatologista, sobre tudo que vocês têm dúvida, porque dessa forma também vocês vão se preparando. E aí, assim, depois de longos dias, quais são os critérios que a equipe utiliza para começar a preparar o bebê para a alta? Então, o primeiro critério muito importante é a idade gestacional corrigida. Muitas mamães têm muita dúvida sobre isso e já até me falaram assim, Luana, eu não entendo nada isso. É assim, é como se ele ainda estivesse no forninho, então dentro do seu útero, e a gente continua contando, mesmo após o nascimento dele, a idade gestacional do bebê. Então, assim, por exemplo, meu pequeno nasceu um prematuro extremo de 24 semanas, né? Se passaram 10 semanas que ele nasceu, ele tem 10 semanas de vida, mas ele tem idade gestacional corrigida 34 semanas. Então, certo. Só para vocês entenderem como que funciona. Esse é o primeiro critério para alta. Por quê? Tá. Ele precisa atingir 34 semanas, exatamente porque é onde ele tem alguns reflexos mais presentes que ele não tinha antes, ele tem um melhor desenvolvimento, então ele começa a ficar mais maduro para ir para casa, né? Então, atingir aí uma maturidade que já é não suficiente, mas que já é segura para a gente começar a orientar essa mamãe para levar o bebê para casa, tá? Perfeito. O outro critério é o peso, né? Então, assim, o peso do bebê prematuro tem que atingir os 2 quilos. Luana, mas eu já ouvi falar, bebê que com 800, 1.900 e pouquinho foi para casa. Sim, porque tudo depende do critério utilizado pela equipe neonatal, pela equipe de enfermagem e toda a equipe multi que está envolvida ali no cuidado com
seu prematuro, né? Então, assim, existe uma outra condição dentro do ganho de peso, que é o ganho ponderal, que é o quanto de gramas o bebê ganha de um dia para o outro. Se esse ganho ponderal ele é estável e está chegando perto dos 2 quilos, o médico pode sim mandar de alta, tá? Mas, geralmente, vamos colocar uma regrinha aí, eles querem 2 quilos. Tem neonatologistas que querem até mais que 2 quilos, tá? Então, para vocês saberem. Outro critério é a respiração. O bebê precisa respirar adequadamente. O que é isso, Luana? Ele precisa não depender mais de oxigênio e ele precisa não fazer crises de apneia. A apneia é um estado em que o bebê para de respirar porque ele não tem tanto controle neurológico e aí ele não faz os movimentos respiratórios. Então a gente tem a queda de saturação, que é o quanto de oxigênio circula no corpinho do bebê. E isso não pode acontecer. Então, precisa estar sem suporte de oxigênio, então ter respondido super bem ao desmame, né? Porque eles entram num processo de oxigenoterapia, passa pela ventilação, passa pelo CPAP, pelo catéter de oxigênio. Então, assim, até que ele não dependa mais. E fique 7 dias sem fazer essas crises de apneia, tá? Então, esse é outro critério. Mais um critério que a gente utiliza em relação ao mamar bem. O que é mamar bem? Ele aceitar a dieta adequadamente, né? E além de aceitar sugar. Ou seja, não posso mandar um bebê para casa que ainda não se adaptou a que seja a mamadeira ou o seio materno, né? Porque eu tenho grandes riscos dele perder muito peso em casa se ele não tiver essa aceitação adequada da dieta. E aí tem uma série de questões imunológicas que está ligada ao peso e eu não posso deixar que isso aconteça, tá? Então esse é o outro. E o último aí critério é a regulação da temperatura, né? Ele precisa conseguir regular a temperatura porque a temperatura é um sinal vital, muito importante para o organismo aí se organizar em todas as suas funções. Então, a gente retira o bebê um pouco antes da incubadora, coloca num bercinho comum com a roupinha e vai aferindo a temperatura para ver como ele se comporta, tá? Estando tudo ok, ele está pronto para ir para casa. Geralmente, as mães ficam muito ansiosas. Queria sair da UTI neo direto para casa. E não é assim também, tá? Vai ter um período que vocês vão ficar na enfermaria, porque é um período para observar o bebê. Só com roupinha, observar a mamada, observar se não vai ter vômitos, né? Observar todos esses critérios que eu falei para vocês. Com roupinha, sem a aparelhagem, para ver se ele se adaptou, tá? Então, esses são os critérios para a alta do bebê. Certo. Aproveitando esse gancho, teve uma pergunta aqui. Todo bebê que nasce prematuro, ele fica em UTI neonatal ou não necessariamente? Então, tem um critério, assim, geralmente, como o bebê prematuro, ele é baixo peso, mesmo que ele não seja um prematuro tardio aí, que esteja beirando as 37 semanas, que ele poderia ir para a enfermaria sim, né? Se ele chorar bem, tiver um apigar legal, né? Se ele tiver condições de ir para a enfermaria, pode sim, mas isso não vai acontecer com um prematuro moderado e nem com um prematuro extremo, tá? O prematuro moderado e extremo, provavelmente, por algum quesito de falta de maturação mesmo, né? De maturidade aí dos sistemas, ele vai precisar do suporte da UTI, sim. Tá certo, então, Lu. E agora vamos falar seguindo a sequência. O neném nasceu prematuro, ficou na UTI e agora a gente juntou todos esses critérios. O médico falou, bom, vamos lá. Beleza. Quais são as orientações que vocês fazem para as mamães? Quais as dicas em relação à alta e chegou em casa e aí? Como que vai ser esse momento? Então, é engraçado que assim, né, o bebê prematuro, ele vive uma série de peculiaridades quando ele tá na UTI neonatal. Mas é engraçado que quando ele vai para casa, se assemelha demais aos cuidados com o bebê que saiu da maternidade, que nasceu dentro do tempo normal, que a gente chama de termo, né? Então, assim,
Quais os cuidados que a gente tem que ter especificamente com o bebê prematuro? Redobrar toda a atenção para alguns cuidados que eu vou falar daqui a pouco para vocês, porque ele tem muito mais dificuldade com as barreiras imunológicas que são ainda inexistentes para ele, do que um bebê termo, que também tem, mas é menos, né? Ele tem dificuldades com relação a questões pulmonares. Então, assim, para o bebê prematuro voltar para a UTI é muito mais comum do que um bebê que foi para a maternidade, nasceu no tempo normal e veio para casa com a sua mamãe. Então, assim, os cuidados, o olhar da mãe do bebê prematuro, que também é prematura, né, cheia de inseguranças, porque ela viveu uma mega montanha-russa aí durante tanto tempo na UTI neonatal e agora ela se vê sozinha com o bebê em casa. Então, ela precisa redobrar a atenção mesmo. Então, assim, vamos colocar alguns exemplos aqui. Primeiro, para todos os bebês, nada de visitas a princípio, tá? Alguns pediatras, alguns neonatologistas, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria fala que o recomendado é 3 meses para o bebê receber visita. Alguns pediatras vão falar 2 meses, tá? Por quê? Porque já recebeu algumas vacinas, né? Em falar em vacina também é o que é preocupante em relação ao prematuro, que é bem diferente o quadro vacinal do prematuro do bebê normal. É diferente. Ele tem vacinas que o bebê que nasce no tempo correto, não tem. Por exemplo, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, vacinas que o bebê recebe 2 doses, o bebê prematuro vai receber 3 doses. Então, tem toda uma correção aí, tá? Aqui também as mamães precisam se atentar ao que eles receberam, prestar bastante atenção sempre na orientação de alta, para saber o que tem. O que vai mudar bastante também, por exemplo, é a questão, se o bebê tiver alguma comorbidade, ele vai ter, a mãe tem que ter uma preocupação em deixar agendado certinho todos os encaminhamentos médicos, né? Se ele vai com oxigênio para casa, que pode acontecer, então ele entrou em todos os critérios de alta, mas a gente não consegue o desmame do oxigênio. Então ele vai acompanhado de TO, de fisioterapeuta, e ele vai para casa, porque daí já também vai direcionar para uma questão de perigo ele ficar na UTI exposto só por conta de um oxigênio, por exemplo, tá? Então, essas atenções, elas precisam ter. Voltando lá à questão da aglomeração e da visita, então os pediatras vão falar essa questão mesmo de tomar cuidado. Por quê? Eles não têm barreira imunológica suficiente. Se o bebê que nasce no tempo normal não tem, imagina só o bebê prematuro que passou por tudo isso, né? Então, assim, vovós, vovôs, titios, titias de plantão, a enfermeira Luana tá aqui para dizer para vocês que não é frescura da mãe, né? A sociedade impõe isso e fica uma situação muito chata. E não é, né? Eles têm mais suscetibilidade à infecção, eles têm mais suscetibilidade a complicações pulmonares, então realmente tem que tomar muito cuidado. Lavagem das mãos. O ideal é, assim, lavar as mãos, utilizar álcool gel e só pegar o bebê quem fica em contato direto ao cuidado dele, que é a mamãe e o papai, tá? E aí, de repente, uma babá ou, de repente, a mamãe tem o suporte de uma avó, aí sim, né? Nada de visita de encher a casa, né? Deixar a casa ventilando é importante, né? Nada da casa muito fechada, porque também os vírus se aproveitam desse quentinho aí de casa, essa falta de circulação para se proliferar. Então, a gente não quer isso, né? E outra coisa que é legal lembrar é com relação ao decúbito depois de mamar. As mamães têm uma crença aí popular, né? Que, é de lado. Então, assim, vamos lá. Uhum. O berço do bebê, ele tem que ser preparado adequadamente, principalmente para o prematuro, tá? Por conta de questões de refluxo, outras questões também ligadas que podem levar à morte súbita do bebê,
tá? Então, primeiro, nada, mamães, de protetores de berço, nada de almofadas, nada de bichinhos de pelúcia, tá? O mais clean possível, cobertas leves, de preferência que não toquem no bebê, né? Então, assim, vai cobrir o bebê, não vai cobrir tudo. Cobre daqui para baixo, né? Cobertas leves, vai aquecer. E vai evitar que ele puxe ou role. E por que de barriga para cima? Então, coloquei o bebê para mamar e ele dormiu. O que eu preciso fazer para todos os bebês? Colocar para rotar. Então, eu coloco na posição vertical, um pouco para cima dos meus ombros e com tapinhas leves, ele vai eruptar, vai arrotar, tá? Isso também impede aí da formação de gases, que envolve cólica, e também ajuda o processo digestivo. E aí a gente vai colocar o bebê decúbito para cima, ou seja, a barriguinha para cima, tá? Dorsal, que a gente chama o decúbito. Por quê? Tem até uma campanha, sem te cortar, mas tem uma campanha no Ministério da Saúde que tem um bebê com um bodyzinho escrito assim, este lado para cima. Então eu achei sensacional, porque é bem isso mesmo, né? Bebê é tipo a pipoca, isso mesmo. O tempo todo. É isso mesmo. E aí, antigamente a gente falava, colocar de lado, né? Só que assim, estudos desde a década de 90, então assim, não é uma coisa nova, né? É uma coisa já antiga. Que está ligado, outros decúbitos no berço do bebê, está ligado à morte súbita, né? Por conta disso, o bebê pode rolar, se tem almofadas, ou a coberta está desajeitada, ou alguma coisa acontece, o bebê chora, a mãe não escuta, então tem uma série de questões aí que a gente precisa pensar. O ideal do berço, isso é real, se possível, hoje existe, né, aqueles que erguem um pouquinho a cabeceira, em torno de 30 graus, isso é bem legal, tá? Esse decúbito um pouquinho elevado, então a cabeceirinha um pouco elevada, ajuda a manter a posição e, além de tudo, ajudar aí no processo digestivo do bebê, né? Tem até aqueles travesseiros anti-refluxo. Eles são realmente bem baixinhos na frente e um pouquinho elevados atrás. Então, se o berço não tem essa possibilidade, o travesseiro anti-refluxo faz esse papel. Eu trabalhei com uma médica, ótima, excelente, e ela, inclusive, falava assim, nem essas almofadas a gente curte. Se o berço não tiver essa condição, procurar blocos fechados de cimento, cimentados, e aí você recobre ele e coloca embaixo do berço mesmo, embaixo do colchão, assim, para ficar elevado. Então ela dava essa dica que eu acho também interessante, porque mesmo esses, o bebê pode rolar. Então, assim, o pessoal não sabe, acha que é legal, mas o propósito é o mesmo, né? Essas coisas de espuma é muito perigoso, porque se o bebê rolar, ele vai se sufocar da mesma maneira. Então, entraria meio que na questão da almofada e tudo. Então, assim, se for utilizar, então sempre embaixo do berço, nunca, tipo, o bebê apoiado nele, tá? Então, assim, só para lembrar, pode utilizar? Pode, mas de forma que fique embaixo do berço ou dê um jeito de ficar embaixo do lençol para que não haja esse problema, tá? Ou alguns blocos duros que encontre para fazer essa elevação, tá? É uma dica bem legal. Outra coisa, né? Antes lá da alta, sempre conversando com a equipe, as mamães ficam, qual o momento de eu começar a arrumar o quartinho para receber o bebê? Então, assim, sempre fiquem de olho, conversem com a equipe, ela sempre tem um prognóstico para dizer, né? Um tempo aí que vai demorar. Preparem o quarto do bebê sempre antes dele chegar, para que saia todo o cheiro, seja da montagem do guarda-roupa, seja da montagem da cômoda, seja da tinta, do papel de parede, porque o cheiro da cola é bem forte. Esses cheiros, para todos os bebês, e principalmente para o bebê prematuro, perfumes também, tá? Fiquem atentas aí com perfumes, pode levar uma sensibilidade alérgica, e aí pode ocasionar quadros complicados pulmonares para os bebês e, de repente, eles desencadenharem uma alergia grave aí e terem que voltar para a UTI. Então, outra dica que eu deixo para vocês, cuidado com esses cheiros extremamente fortes, tá?
Outra dica legal é sobre a temperatura, né? Então, assim, quem consegue ou tem uma forma de medir um termômetro de ambiente para medir a temperatura, para os bebês é confortável de 20 a 22 graus, tá? Quem não tem, Luana, como que vai fazer? Lembra que eu falei que faz parte, é um sinal que faz parte do metabolismo, que pode alterar uma série de funções e a gente não quer isso, né? A gente quer que o organismo dele funcione direitinho. Então, a gente precisa se atentar a isso. Nem cobrir o bebê demais, então por muita roupa, porque ele superaquece muito rápido, né? E esse aquecimento pode confundir com febre e também desaturar as proteínas, enfim, o bebê começa a perder peso porque sua, tá? Então, assim, prestar atenção na alta temperatura e na baixa também, ele perde temperatura muito rápido. E aí, diferente que eu falei para vocês, né, de aglomeração, deixar o ar circular, o sol entrar para ele perceber o que é dia e o que é noite, também prestar atenção na hora do banho. Então, na hora do banho, procure não deixar muita ventilação, tá? Façam na técnica o banho certinho, primeiro a cabeça, depois vai desembrulhando ele, tá? Seca a cabeça, desembrulha ele, vai lavando o resto do corpinho, para que ele não perca a temperatura muito rápido, porque isso também é ruim, tá? Procure dar em um ambiente mais fechado. Eu acho que essas dicas ajudam muito as mamães se sentirem mais seguras. Tem uma outra dica que, inclusive, uma das seguidoras perguntou em relação à mamada. O bebê prematuro, ele engata a primeira, suga, 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 suga sem parar. Então, assim, para evitar que o bebê prematuro engasgue, não que o bebê termo, né, que nasceu no tempo normal, não possa, mas para evitar aí que ele engasgue, procure dar pausa para ele, seja na mamadeira ou seja no seio materno, tá? Retira aí fazendo reflexo com o dedinho para não machucar o seu bico, né? E a mamadeira, dê a pausa para ele. Se você vê que ele engatou, tá fazendo mais que 4 sugadas de uma vez, e se você deixar ele vai indo, a grande chance dele engasgar, tá? Então, faça a pausa e vai ajudar bastante o bebê também para você não levar sustos em casa aí. Tá. Lu, aproveitando o gancho da amamentação, isso é uma pergunta, uma curiosidade minha. As mães, durante a estadia do bebê na UTI, em relação à amamentação, vocês conseguem assim fazer com que essa mãe consiga amamentar esse bebê? Ou é um número muito grande de mães que sai sem conseguir amamentar? Conta pra mim que isso é uma curiosidade pessoal. Olha, por incrível que pareça, nesses quase 10 anos, até bebê prematuro, gemelar, eu já vi mamando. Em cada seio, a coisa mais linda. Eles nasceram de 35 semanas. 35 semanas. E eles mamavam mesmo. Então, assim, na verdade, toda essa ejeção do leite, essa questão da ocitocina, que é um hormônio que ajuda a gente a injetar o leite, ela tá muito ligada à questão do tato, do contato, né? Então, o que a gente fala? Por mais que vocês, mamães, não possam tocar os bebês, não possam pegar os bebês a princípio, estejam com eles, né? O cheiro também faz a ocitocina produzir. Isso vai ajudar. A descida do leite da mamãe prematura, ela demora um pouquinho mais, porque tem uma questão do organismo também entender essa questão de o bebê nasceu, mas era para ele estar aqui dentro, entendeu? Então, assim, pro organismo também é difícil. Então, por isso que vai levar mais uns dias aí para descer o leite. Por isso que esse cheiro, esse contato, ver, falar, vai te ajudar, tá? Então, por mais que você não possa pegar, tocar, faça isso que vai te ajudar a descer o leite. É estímulo. Mamãe prematura precisa de muito estímulo. Precisa ir na ordenha, precisa fazer a massagem, né? Precisa, às vezes, até tomar a medicação que antigamente era permitida, agora foi proibida. Mas por quê? Porque assim, a gente consegue sim fazer com que a mamãe amamente. Eu vi muito mais sucesso do que insucesso na amamentação, né? E percebi que, assim, o grande insucesso da amamentação tá ligado a essa questão emocional, que também não tem como a gente pedir para elas que elas fiquem zen, né? Porque é muito complicado mesmo ter o seu filho ali, né?
Exatamente, ligado ao todo o suporte da UTI, sem o contato, né? Ninguém, a gente vive o luto do bebê desejado e uma série de coisas que altera mesmo. Mas, em contrapartida, tem essas dicas aí que podem ajudar a fazer a descida do leite. Então, dá sim, dá para amamentar. Geralmente, o que que acontece? A gente vai evoluindo, né? Primeiro o bebê vai para a sonda, ele vai ficar em jejum, depois de algum tempo, quando ele estiver pronto, vai receber a dietinha pela sondinha, aí depois, na própria sondinha que estava na boca, a gente passa a sondinha para o nariz, com o trabalho das nossas queridas fonos, e aí a gente vai colocando para estímulo. No começo, ele não vai sugar efetivamente, não espere isso, né? E até às vezes ele vai dar uma sugada, uma lambida e vai dormir, mas tudo é parte do processo de maturação dessa transição. Mas que é possível, é possível sim. Fico feliz, porque a gente ouve muito falar que a fala da mãe eu não amamentei porque o meu bebê nasceu prematuro, teve que ficar na UTI. Mas eu acho que hoje em dia, eu acho que esse incentivo da amamentação é bem maior, né? Exatamente. E precisa ter, né? Mas é todo um trabalho, né? É um trabalho da Tá. equipe toda. São dicas que a gente tem. A mãe tem que ter suporte, né? Emocional, para ela conseguir amamentar. Então, assim, a rede familiar tem que ajudar muito também, né? Então, assim, é uma série de coisas envolvidas, mas que é possível, é super possível, né? É o que eu falei para vocês, os anos todos, eu vi muito mais sucesso em um bebê conseguir mamar do que não conseguir. Então, acreditem nesse poder da ordenha, né? Insistam, não desistam e principalmente controlem isso aqui. Nunca coloquem não vou conseguir, né? Eu vou tentar porque eu quero conseguir, eu vou conseguir, né? E aí vocês vão conseguir sim, com certeza. Deixa eu aproveitar esse gancho da amamentação. Tem uma pergunta assim. Hospitais que não possuem banco de leite e o bebê não suga, tem alguma orientação especial para a hora da alta? Tem, então, geralmente o que acontece, não é só para a hora da alta. Mesmo que o hospital não tenha banco de leite, ele tem que ter pelo menos uma sala de ordenha, que eu acabei de falar para vocês. Então, onde a Certo. mamãe vai se paramentar, lava as mãos, ela põe luvas, ela põe máscara, ela põe um avental de isolamento branquinho bem fininho, tá? E Certo. aí ela vai fazer essa massagem, vai ordenhar num potinho geralmente de vidro, né? É. Ou uma bombinha mesmo. E aí tem todo um processo que o leite ele fica é, válido durante 12 horas em geladeira, né? E durante 15 dias congelado. Então, assim, vamos lá, vamos colocar na pior das hipóteses. Não tem sala de ordenha, Luana, o que é muito difícil. Banco de leite, pode ser que um hospital ou outro não tenha mesmo, tá? O último Certo. hospital que eu trabalhei, por exemplo, não tinha, mas a sala de ordenha ele tem que oferecer, né? Tá. As nutris têm que cuidar as lactaristas e as nutricionistas têm que cuidar com muito carinho disso, porque o leite materno é primordial, né? Então, assim, desde o colostro, aquelas gotinhas que ela fala, não tô conseguindo, mas aquelas gotinhas têm um poder imunológico muito grande, né? Um poder de criar barreiras para o bebê extremamente importante. Então, precisa ter. E aí, a ordenha é a que vai fazer com que você consiga tirar o leitinho desde o começo. E aí, com isso, vai produzindo mais, porque o corpo é inteligente, né? Opa, tá precisando, então eu vou produzindo. Enquanto estiver precisando, estiver estimulando aqui com a ordenha, com a bombinha, eu vou produzindo, tá? E Sim. aí a gente vai liberando os hormônios e as coisas vão acontecendo. É assim. Se o bebê, por que que o bebê não suga, né? Então, assim, não esperem, mamães, que, né, o bebezinho chegue sugando. Para vocês terem ideia, eles só estão completamente maduros para deglutir, ou seja, engolir e sugar com 34 semanas, tá? E ainda assim, pode haver um pouco de sonolência, a gente precisa realmente do estímulo. Então, é normal que o bebê vá para a UTI e que você ouça, né? Ah, ele não tá sugando. Não, ele não vai sugar mesmo, é esperado, tá? É o que eu falei antes, é tudo um processo. Ele vai passar pelo processo de colocação de sondinha, né? Ele precisa passar por isso até para
favorecer não só esses reflexos que eu falei para você, mas o próprio sistema digestivo, né? Então, tem todo esse complexo aí devagarzinho. Respondi a pergunta? Com certeza. Eu espero que. Vamos ver se o pessoal tem mais. Deixa eu fazer só um feedback, gente, para quem está entrando agora. Eu e a Luana. A Lua é enfermeira pediátrica e neonatal. A gente está fazendo um bate-papo sobre prematuridade, sobre o bebê prematuro, dicas para auto-hospitalar. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, o momento é agora, que a gente está aqui com a Lu conversando, tendo esse bate-papo bem legal. Só aproveitando, tem um depoimento aqui muito legal da Natália. Nath, beijo. Eu nasci de 26 semanas e mamei depois que saí da UTI, como se fosse um bebê nascido a termo. Mas houve muito esforço da minha mãe e da família em auxiliá-la. Olha, 26 semanas, pequenininho, né? Como a gente está falando da questão do banco de leite aí, se precisa ter, se não precisa ter. Não, o hospital, quando ele tem UTI NEO, ele não obrigatoriamente precisa ter um banco de leite, mas a sala de ordenha, sim, né? Então, provavelmente, a mãe da Nath esteve aí muito nessa sala de ordenha, né? Teve estimulando muito a descida do leite, aí a produção desse leite. Mas vamos pensar que, na pior das hipóteses, a gente pegue um hospital, porque a gente está falando do nosso país, que é tão desigual, né? Então, assim, vamos falar que talvez a gente pegue um hospital que não tenha nem banco de leite e nem sala de ordenha. E aí, Luana, o que eu faço? Vai conversar com a equipe. Se você quer amamentar, se você quer fornecer o seu leite para o bebê, porque assim, né, a gente fala, amamentar. Não, amamentar não é só colocar no seio materno, né? Você pode também, através da sonda, através de uma mamadeira, amamentar seu filho, né? Sim. Então, assim, muita calma com relação a isso. O ideal é que não se utilize de fórmula, né? Mas se for preciso também, você não vai ser menos mãe e ele não vai ser menos filho por conta disso, né? Então, assim, fica com essa consciência. E aí, bom, vamos supor que não tenha nenhum dos dois. E aí, o que vai acontecer? Chama a equipe e conversa com a equipe, né? A equipe de NEO, a enfermagem e a Nutri, e a Fono, que são os profissionais envolvidos nessa parte, né? E aí fala para eles, eu gostaria de amamentar, né? De trazer o meu leitinho para o bebê. O que eu posso fazer? Porque provavelmente elas consigam te fornecer todo o aparato aí, né? Então, igual eu falei, luva, máscara, o aventalzinho, para que você lave sempre as mãozinhas, bem lavada, principalmente nessa época do Covid. Depois a gente vai falar, acho que, sobre isso também. E lave bem as suas mãos, use o álcool gel, e aí você vai sentar num ambiente tranquilo, na sua casa, limpo, organizado, com um pote de vidro e vai fazer a ordenha, tá? Ou com a própria bombinha mesmo, lembrando sempre de higienizar super esses equipamentos com água e sabão, tá? E aí você vai fazer a ordenha e vai levar para o hospital. Porque lembra que eu falei que o leite tem validade? Em temperatura ambiente de meia hora, então precisa ver qual a distância aí, né? E os horários da mamada do hospital, para que você não perca esse leite, tá? Não vá em temperatura ambiente fornecer com mais de 30 minutos, tá? Por conta da validade. A gente também tem a questão da geladeira, que com 12 horas o leite fica válido dentro da geladeira e 15 dias em congelamento. Então, assim, se você está em casa e você conversou com a equipe e você consegue levar numa caixinha dessas térmicas até o hospital, vocês entendem que tem alternativas? A gente só precisa mesmo interagir aí e conversar, tá? É possível sim, né? Dar o leite materno, é possível sim amamentar depois. Veio o depoimento da Nath aí que não me deixa mentir. É muito esforço mesmo, não é fácil, porque não é fácil também para o corpo materno entender que o bebê já saiu. E aí, né? Mas com todo o estímulo, o apoio da família, o apoio da equipe que está cuidando do seu bebê, eu garanto que vocês vão conseguir sim. Respira fundo e vai. E vai. É bem isso. Lu, falando de Covid, a gente sabe que a gente está num momento bem sensível, né? No meio de uma pandemia. Inclusive, tem todas regras em relação agora à internação da gestante. Enfim,
Esse bebê prematuro, ele tem alguma coisa, eu acho que você falou básico logo no início da entrevista, né? Falando que visita, não. E eu acho que nesse momento piorou, né? Piorou. E é o que as pessoas não entendem, né? As mães entendem, mas esse circuito familiar aí fica julgando a mãe, né? A gente escuta muito assim, que frescura, que não sei o quê. Não é, né? O prematuro, principalmente, se o bebê termo já tem essa suscetibilidade, o prematuro, então, dobrou essa suscetibilidade, né? Então, assim, o que se tem em relação à alta do bebê, aos cuidados dele em casa? É redobrar a atenção com a higiene, né? Então, Tá. assim, não tem o que fazer. Primeiro, então, a questão da visita, né? Procure não deixar até os 3 meses. Alguns pediatras vão falar 2 meses. Dá tempo aí para ele também tomar as vacinas, adquirir mais força imunológica, né? Procure também não sair com o bebê agora nessa época, então nem pensar, mamães. Eu sei que é muito difícil, eu tô presa também dentro de casa por outro motivo, né? Da questão do risco aí da Covid, mas precisa, tá? Precisa, não é uma questão de ser chata. Lavar bem as mãos para trocar o bebê, depois que terminou de trocar o bebê, toda vez que for tocar no bebê, uso de álcool gel, sim. E aí, o que a gente tem visto aí de orientação? Qualquer sintoma de resfriado da mamãe, né? Já utilizar a máscara para amamentar, e mesmo com a máscara, nem procurar falar durante a amamentação, mesmo com a máscara, tá? Eles têm orientado também que, como depende da mãe para aleitar, seja ele em mamadeira ou seja ele no seio materno, tem que se paramentar. Mas depois disso, 2 metros de distância do bebê, tá? Então, assim, colocou, mamou, fez, né, aquilo que você precisa prover, porque não tem jeito, se distancie do bebê. Procure ficar o mais distante possível, principalmente se você tiver com quadro respiratório aí, tá? Gripal ou um próprio resfriado. Porque, assim, pra gente adulto, pode não ser nada, né? Até mesmo em relação à Covid. Tem pessoas, tem organismos que têm se apresentado aí com alguns poucos sintomas e conseguem levar super bem. Mas tem outros que já pegam a forma grave e aí a gente não tem como saber. E para o prematuro, tudo que vem para ele, pra gente é simples, para ele é muito complicado. Pode se tornar um problema muito grave, tá? Então, é nesse ponto aí que a gente tem sempre que pensar. Então, essa distância fora da mamada, tá? E essa utilização de máscara, não falar durante a amamentação, tá? Lavagem das mãos, ou a questão do controle da visita mesmo, tá? Deixe com o bebê só quem precisa cuidar dele, quem tá provendo o cuidado dele. Fora isso, nós vamos ter todo o tempo do mundo, as lives também estão aí, né? O WhatsApp também tá aí, manda vídeo, vamos falar, vamos mostrar o bebê, vamos tirar várias fotos, mas proteja-se mesmo, mamãe. Deixe que chamem vocês de chata, não liga não, vocês estão protegendo o bem maior de vocês. Vocês sabem o que vocês passaram na UTI e vocês com certeza não querem voltar para lá. Com certeza. Até tô rindo aqui. Faz uma live quando o bebê chegar em casa e já apresenta para todo mundo via internet. O povo que lute para aceitar. E é bem isso, né, gente? É disso que eu tô falando. Eu acho que a gente, ainda mais nesse momento, né? Eu acho que não só com bebês, eu acho que com todo mundo, a ordem é clara, né? Fiquem em casa, quem puder, o máximo possível, para que a gente consiga baixar essa curva aí e chegar a um momento em que a gente volte ao normal. É o que a gente espera. Exatamente. Mesmo porque, assim, né, que nem... eu esqueci de um detalhe, mas é importante, eu vou falar. Em relação, se a mamãe tiver com um mal-estar muito grande, uma dificuldade para respirar, ou seja... O resfriado aí evoluiu, né? Você tá com sintomas graves da Covid, procure um médico, tá? E tente deixar o bebê com alguém, não leve ele, tá? Então, assim, seja tomando fórmula ou o seu leitinho, que acabei de orientar para vocês que pode congelar, né? Então, assim, deixe com alguém que possa cuidar dele, mesmo porque essa exposição sua e dele não vai levar nada, não adianta você levar ele para o hospital com você, porque ele vai ter que ser separado de você, tá?
Se depois que você recebeu alta, o Covid foi positivo, você voltou para casa, mamãe. E aí, Luana, não vou poder nunca mais amamentar? Pode, tá? O Covid, o vírus, graças a Deus, não passa para o leite, tá? Mas aí você vai manter todas essas orientações de higiene que a gente acabou aqui de falar para vocês. Com certeza. Lu, alta do prematuro. Esse bebê, por ser um bebê prematuro, tem alguma, vamos dizer assim, alguma chance dele desenvolver alguma doença maior do que os bebês termos, ou isso não tem relação? Na verdade, tem, né? Então é isso que a gente estava falando aí, com relação principalmente aos primeiros meses, até os 6 meses de vida, né? Que inclusive o pico também maior de morte súbita dos bebês, né? Podendo se estender aí um pouco mais até 1 ano, mas o pico maior é até o 6º mês de vida, tá? Então, assim, o prematuro, ele tem todo um desenvolvimento mais lentificado. E aí, por conta disso, ele tem uma suscetibilidade pulmonar maior, então, de adquirir uma pneumonia, uma bronquiolite maior, sim, que do bebê termo. Tá? Que já tem aí o pulmão, os alvéolos pronto para fazer a troca gasosa, a oxigenação, tá? Então, assim, tem sim. E ainda mais aqueles bebês que ficaram muito tempo, principalmente os bebês prematuros extremos, de 24, 25, 26 semanas. Tem sim, tá? Inclusive, tem estudos que esses bebês tendem a mais a propensão de ter crises alérgicas, de rinite, sinusite, essas infecções de vias aéreas superiores também, tá? Então, assim, precisa, sim, ter todo esse cuidado redobrado que a gente falou aqui, né? Com cheiro, com perfume, com visita, com higiene das mãos, com uso de álcool gel, precisa, tá? Precisa mesmo, para que quanto mais a gente se precaver aí, menos esse bebê vai correr riscos aí de voltar para UTI. Sim, mas eles são propensos. Tá. Então, perfeito. Eu acho que o resumo da ópera teve alta, cuidados como qualquer outro recém-nascido, só que um pouco redobrado, porque eles são mais suscetíveis, né? Exatamente. A gente precisa sempre pensar. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Eu tive 9 pneumonias até os 2 anos de idade. Bom, a Nath, eu acho que tinha que entrar nessa live, porque ela é assim, é o exemplo da prematuridade. Né? Hoje tenho asma ultra controlada. Última crise faz uns 10 anos. Então é o que você falou, né? Da suscetibilidade, principalmente respiratória. Eu acho que. Exatamente. Ó, você viu que a parte que mais ocorreu foi na primeira infância dela aí, né? Depois, realmente, é que assim, tem uma coisa também que é importante falar. As mamães prematuras acham que os seus filhos prematuros vão ser para sempre prematuros. E não é, né? A partir do momento que, com a ajuda da TO, da fono, do que for preciso para que ele se desenvolva aí, vai chegar um dado momento, que ele vai entrar numa idade gestacional, digamos aí, corrigida, e ele vai seguir corretamente, num desenvolvimento adequado. Pode ser tudo mais lentificado para o prematuro, e de fato é, né? Mas assim, não vai ser a vida inteira prematuro, não, mamães, né? Então, assim, se despreocupem com relação a isso, se preocupem agora com o momento, né? O que eu falei no começo, a nossa proposta é ajudar vocês a esclarecer, né? Fazer vocês mais fortes. Eu, como mãe hoje, e também vivendo esse mundo dos RNs, dos prematuros, das crianças na UTI pediátrica, e principalmente esse contato com a família, tenho um grande prazer em ajudar vocês, porque eu sei que não é fácil, é muita dúvida. E às vezes você esclarece, e você chega em casa, acontece uma situação e você fala assim, não é possível. Que mãe que eu sou, né? Então a gente começa a se perturbar com situações. Então, tô aqui, realmente, a gente está aqui para esclarecer aí, ser a força, sugestão de vocês, né? É bem isso mesmo. A Nath está falando que ela só começou de fato a melhorar, né? Ficar assim, mais imune, quando a minha mãe me soltou. Ela entendeu que eu não era mais tão frágil assim, deixou eu ser criança de verdade. Eu acho que é uma balança bem difícil, né, Lu? Você pensar que a gente tem que ter um cuidado assim redobrado com
com esses bebês, mas ao mesmo tempo também não criar numa bolha como se fosse, né, de cristal, porque tem algum momento em que ele vai se desenvolver tanto quanto outra criança, né? Exatamente, e até assim, né? Hoje se fala muito da parte sensorial, para interagir a parte sensorial, que ajuda muito no desenvolvimento, que nem, por exemplo, né? Vou dar um exemplo bobo aqui. Nós falamos da posição correta para o bebê dormir, que é de barriguinha para cima. Lu, e Certo. as outras posições? As outras posições de prona, que é de barriguinha para baixo, vai ajudar o bebê, quando ele estiver chegando na fase, a sustentar o pescocinho, engatinhar. Então é legal você estender esses tapetes, né, de EVA, ou esses tapetes hoje que existem aí, que tem uma série de brinquedos para estimular, colocar o bebê de prona, né? Então, assim, tem momentos para tudo. E tem um momento que a mãe precisa sim soltar o seu bebê para que ele tenha sinergia entre os sentidos, né? Ele precisa ter essa percepção, essa interação, né? Precisa sim pegar na areia, precisa sim, né? Tudo no seu dado momento, mas precisa, né? Precisa enfiar a mão no chocolate, precisa melecar a casa inteira. E assim, respira fundo, né? Você tem uma bênção aí na tua vida que só traz alegria, né? Mas que depende de você não só para prover a troca, o banho, né? Os cuidados básicos aí de puricultura no dia a dia, né? Você também precisa ser criativa, mamãe. Então, assim, bem-vinda ao nosso mundo, é essa loucura mesmo. E ainda dá conta de casa, Exato. esse tipo de coisa. Mas precisa sim, é interessante. Então, tudo no seu. O que eu quis dizer com a posição, né? Que tudo tem o seu momento certo de utilizar, mas que tudo é bem-vindo e precisa ser feito. A gente precisa disso para criar uma independência, para criar uma seguridade daquilo que a gente vai fazer futuramente, né? Para criar não só o físico, mas o intelecto da criança também, né? Ajudar em todo o desenvolvimento. Então é isso aí, Nath. Ainda bem que sua mãe te soltou, porque se não te soltasse, pode ser que você tivesse propensão a muito mais doença, porque não entra em contato com nada, também não cria anticorpo. Então, é mais ou menos por aí, tem que saber balancear. Então, deixe a criança ser criança, né? Deixa a criança ser Acho que é feliz, isso. né? Faz de conta que você não tá vendo ela destruindo tudo, mas é bem por aí. Lu, eu queria que você contasse pra gente, acho que isso não tá nem no roteiro, tá? Uma experiência dentro desses 10 anos aí seu, alguma coisa que te marcou, alguma história assim, sabe? Só pra gente dar aquele ânimo para as mamães aí que são mães de prematuro, que ainda estão vivendo essa experiência. Ai, Conta pra mim. olha, é complicado, sabia? A enfermeira Luana contar uma experiência, daí depois vem as mamães. Poxa, você gosta mais dela do que de mim? Você lembrou dela, não lembrou de mim? Acontece, viu? Acontece. Mas assim, óbvio que eu tive milhares de experiências, né? Mas eu vou contar uma mais recente. A mamãe até depois se tornou minha amiga, porque exatamente ela viu em mim um suporte aí que ela precisava ter, então ela vivia, né, me mandando e agora? Olha o que aconteceu. Então, assim, foi com um bebê do último hospital que eu trabalhei, ele foi classificado um prematuro extremo. Pensem, tudo aconteceu com ele. Ele teve enterocolite, ele teve uma crise de apneia, ele evoluiu para parada, ele foi para a cirurgia, se eu não me engano, depois a mamãe me corrige, 4 vezes para reabordar a cirurgia, porque ele teve a enterocolite necrosante com complicações, então ele teve estenose, ele teve a necrose da porção do intestino, então assim, ela conseguiu amamentar, ela conseguiu tudo que vocês, que as mães dos prematuros sonham, né? Mas mesmo assim, foram 3, se eu não me engano, quase 4 meses na UTI com a gente, né? Mas no final deu tudo certo. Claro que ela viveu assim, altos e baixos com ele, né? Eu encontrava ela sorrindo, chorando. E as mães se desesperam muito com relação ao peso, né, do bebê. Porque sabe que é um critério de alta, sabe que é um critério que dá mais força imunológica aí para o bebê, e de fato né? Então, por isso que a gente não pode liberar o bebê com 1 quilo da UTI, né? Nasceu, não tá usando nada. Que
é muito difícil, né? Nem o suporte de oxigênio, por exemplo. Ah, vou liberar ele para o quarto, né? Não, esse bebê, ele precisa de muito suporte. E assim, o que ela viveu de idas e vindas, inclusive em relação à oferta de oxigênio, ao suporte de oxigênio. Ai, o Lu, hoje ele saiu da ventilação mecânica, tá no CPAP. Aí dava 2 dias, ele não aguentava por processos de desenvolvimento mesmo, voltava para o tubo. Aí teve as cirurgias. Aí teve uma cirurgia que não conseguia tirar ele do tubo, mas não conseguia mesmo. Então, assim, a gente tentava o desmame, não tinha maturidade, ele ficava fazendo a apneia. E aí, como o oxigênio é um nutriente para as células, a gente não pode deixar isso acontecer. Aí voltava ele para o tubo. Então, assim, foram longos dias. Ele fez ileostomia, então, para quem não sabe, é aquela boquinha aberta, né? Abre-se o intestino e fica aquela parte da mucosa para fora, né? Então as fezes dele eram eliminadas por aí, tamanha gravidade dele. E hoje, assim, ele tá demais. Como toda criança prematura, demorou um pouco para andar, demorou um pouco para falar, mas tudo com estímulo, as terapias que foram encaminhadas, ela foi seguindo direitinho. Ele tá assim, uma coisa mais linda, aprontando, indo para a escola, normalmente, né? Então, assim, ele só voltou depois para o hospital para corrigir essa ilho, ele conseguiu fechar a ilho, hoje ele não tem mais, né? Não precisou usar bolsinha aí de colostomia, e ele hoje é uma criança normal, né? Uma criança feliz, que vai para a escola, interage com outras crianças, e isso que importa. Então, fica aí todo esse incentivo para vocês, né? E eu costumo dizer que o pezinho deles são tão pequenininhos, né? Porque o passinho deles é igual ao pezinho deles. Então, assim, é um dia de cada vez, é devagar mesmo, né? Não se sinta menos mãe ou mais mãe por isso ou por aquilo. Se não deu, você tentou, fez todo o seu esforço para amamentar e seio materno não deu, vamos aleitar na mamadeira, né? Vamos buscar fazer da melhor forma e vamos embora. Você não vai ser menos mãe por conta disso. Com então, certeza. Essa experiência é muito legal, né? Eu tive outros pacientes, tive pacientes que ficaram comigo 5 meses, 7 meses. Então, assim, estão aí, né? Então, assim, com limitação ou não, buscando aí o desenvolvimento, né? A medicina evoluiu tanto. Tem as TOs lindas, maravilhosas, as terapeutas ocupacionais, que fazem esse trabalho brilhante, né? As fonos, as físio, com a questão motora. Então, assim, não tem que se preocupar, né? Você tem que viver mesmo um dia de cada vez. Essa é a rotina da mãe na UTI neonatal. Ai, que lindo. Eu acho que vocês, a equipe da UTI Neo, é uma equipe assim, eu acho que se falam que enfermeira é anjo, eu acho que essas meninas são mais que anjo, porque olha, conseguir acalmar uma mãe nessa situação não é conseguir fazer com aqueles pequenininhos que nascem assim, né, Lu? Nasce assim, exato. Né? Sabe, na palma. Às vezes fica com os pezinhos para fora. Verdade. Gente, e fazer sair dali e, sabe, falar, tua mãe, agora é seu, vai, deu certo. Olha, isso é brilhante. Eu acho que não escreva um livro, porque não tem nada que paga, não, viu? É verdade, é o que eu falei, não tem como, né? Com essa interação toda, saber o quanto precisa-se de informação, o quanto precisa de apoio emocional, né? Eu falei aqui de quase todas as profissões envolvidas dentro de uma UTI neonatal, não falei das psicólogas, né? Mas elas também fazem um trabalho sensacional, desempenham uma função maravilhosa com essas mães, né? Claro que assim, não dá pra gente garantir, né? O que a gente garantir que tudo vai dar certo. Não está nas nossas mãos isso, né? Sim. Mas está nas nossas mãos toda essa orientação, tudo que a gente trouxe aqui hoje, para que elas se sintam mais confortáveis e tentem desvincular a cabeça de coisas ruins e, por mais difícil que seja, pensar em coisas boas, porque o nosso cérebro é a nossa máquina principal, né? E a gente precisa dessa interação um com o outro. Então, assim, é maravilhoso, tanta história que eu tenho para contar, né? Tanta coisa. E posso te dizer, são 10 anos, hein? Eu tenho histórias muito mais felizes do que tristes para contar. Então, assim, não tem o que melhor de ouvir.
Não sei, mamães, o que vocês estão passando aí do outro lado, né? Se vocês estão com seus bebês na UTI neonatal, se vocês estão desesperadas com seu bebê em casa, se vocês estão tentando engravidar, se vocês têm uma gravidez de risco, ou o que quer que seja, né? Eu costumo dizer que acredite, tudo acontece na hora certa e como tem que ser. Por mais difícil que seja, mais duro que seja, mas as coisas só chegam no final quando elas deram certo, né? Então, é isso. Se apoiem também, né? Eu costumava falar para as mamães na UTI, façam um grupo de mães, troquem experiências, né? Porque a experiência fortalece a gente. Deixar o nosso do lado para ouvir o do outro, nossa, agrega muito. E às vezes, naquele momento, o teu filho não tá passando por aquilo, mas um tempo depois o teu filho vai passar.